eu quero dizer para vocês que a Rússia não acaba com a guerra com armas nucleares por dois fatores principais. A primeira delas é que a guerra com a Ucrânia guarda a característica de uma guerra civil. O povo é o mesmo. Os ucranianos não são sequer uma etnia diferente. São todos eslavos. A língua é praticamente a mesma. As mudanças que foram feitas vieram de fora. Houve um processo lento de cooptação que, estrategicamente, forças externas, uso massivo de muito dinheiro, criaram ou se associaram a uma elite, como se faz, como eles sabem fazer, através de um bloco sionista, sempre eles, para, de alguma forma, enfraquecer e destruir a Rússia. Por quê? Porque é isso que eles tentam desde o século XIX, que é o grande alvo, afinal. Afinal de contas, são 17 milhões de quilômetros quadrados, riquezas inimagináveis, de todos os tipos, para as BlackRock da vida, que hoje não têm autonomia para atuar lá dentro. Ficaram 9 anos, se lambuzaram tão fundo, sacanearam tanto o povo russo, que o neoliberalismo foi expulso de lá. Mas as características são de guerra civil, porque em algumas partes, em algumas questões, o russo médio não se sentiria bem vendo uma guerra total e um ataque estratégico ou tático nuclear contra o povo, aonde, principalmente no cinturão da chamada Rússia Ocidental, a participação e o intercâmbio étnico do mesmo grupo entre russos originais e ucranianos originais é muito grande. O prefeito de Kiev é russo. Muitos militares ucranianos são russos e vice-versa. São famílias, estruturas, não só oligárquicas, pessoas comuns que moram dos dois lados do país. A região de Kursk mesmo é um território livre entre os dois países. Quem é que tem o maior número, que recebeu o maior número de exilados ucranianos? Um doce para quem disser que é a Rússia. Mais de 10% da população está lá. Você nunca sabia direito onde estava, na Rússia ou na Ucrânia. Isso aí traz um problema muito sério para uma guerra de destruição total, um ataque deliberado contra a população civil causaria um mal-estar terrível. Terrível. Por quê? Porque o povo é o mesmo. Há uma diferença muito grande. Todos ali são eslavos. Ucrânia significa terra do meio. É uma extensão da Rússia branca. É ali. Ali era a passagem. A rota da seda com o Oriente, tudo ali. Por isso que tanta gente se estabeleceu ali. Além das terras férteis, efetivamente. A Ucrânia nasce em 1921, se não me engano. É uma criação de Lenin. E ela se torna uma república das repúblicas socialistas soviéticas. Ela é um fruto do comunismo. A Ucrânia nasce no comunismo. Olha que eufemismo. Hoje o Ocidente, todo mundo defendendo uma produção 100% comunista, né? Como é que a ignorância é grande, né? Uma graça entre as pessoas. O que ocorreu é que quando você destrói a União Soviética, no afã, na intenção de tomar a riqueza da Rússia, que é a nave-mãe, é a maior república entre todas, eram 17 repúblicas, se não me engano, perfazendo quase 23 milhões de quilômetros quadrados, mas a Rússia sozinha ficou com 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, tamanho considerável, 2 vezes o tamanho do Brasil, só isso. E as riquezas ali são imensas. E a população é pequena. A população de Bangladesh, que cabe no estado do Ceará, é 20% maior que a população russa. E a Rússia sempre levantou a ambição do Ocidente desde que a gente nasce, vamos dizer, o que seria a geopolítica. Porque antes da geopolítica, antes das, das divisas, das fronteiras, efetivamente, o que nós tínhamos praticamente eram cidades-estados aglomeradas dentro de um conjunto meio mais ou menos uniforme. A Alemanha, apesar de milenar, a Itália, apesar de milenar, como nação una, são mais novas que o Brasil. Você não sabia disso, né?
A Itália, a unificação dela vem no final do século XIX, igual da Alemanha. Até aquele momento, eram cidades-estados, regiões, era um negócio assim. Quando você nasce, efetivamente, a divisão geopolítica como nós conhecemos, nesse momento, quando se comportam como estados, a cobiça em cima da Rússia dispara. O primeiro a tentar a aventura, a tentar a sorte. Não estou falando das guerras regionais lá, com Turquia, com Suécia, não. Isso era um escaramuço de fronteira, essa história toda. Com Finlândia, esquece. Estou falando disso, não. Falando de conquista. Conquista. A Rússia se conquistou dentro de um território, expansionou-se dentro de um território totalmente virgem, uma terra que ninguém queria, horrível. Ninguém queria ficar lá naquele frio. Eles vêm, vão, se estendem até o negócio. A guerra de atrito, isso é de fronteira. Estou falando de conquista. Napoleão pega 500 mil, o exército mais poderoso do século XIX, já montado, vai à Rússia com 500 mil homens, imagina 500 mil homens no século XIX, e volta com 5 mil. Perdeu 99% dessa força no território. E Hitler tenta a sorte com a Operação Barbarossa, em 1941, e durante 4 anos a guerra come solta ali, até que simplesmente a Rússia perdeu 26 milhões de pessoas, mas a Rússia inflige a verdadeira derrota. De cada 10 soldados alemães que morreram, 9 morreram na mão. Uns dizem que de cada 9, 8 morreram. Uns de 10, 9, mais ou menos isso aí. Ou seja, 90% deles morreram na Operação Barbarossa e morreram na mão do Exército Vermelho. Quem ganha efetivamente a Segunda Guerra Mundial, em números totais, é a União Soviética. Isso era verso e prosa em 1946, nas escolas francesas, onde 90% de qualquer criança sabia disso. Graças ao Soldado Ryan, seu desembarque, e mais todas as obras ficcionais, e como esses que estão aí sendo vendidos, comprados por pouco preço, aí, Carro da Pamonha, Priscila de Charitas e outros, em 2016, acho que só 10 ou 15% achavam que foi a União Soviética. Por quê? Porque a propaganda massiva vence a história, a narrativa vence a história. E você está aqui exatamente para conhecer a história, não a narrativa. Então, o primeiro grande de não haver ali um ataque frontal, a destruição ou o uso de emprego de armas nucleares e acabar, como estão falando assim, finalizar, é que o povo é o mesmo, as cidades são as mesmas. Kiev foi a primeira capital do Império Russo. Há motivações. Tem gente com família de um lado e de outro da fronteira. Tem gente dos dois lados. Como eu falei, o maior contingente de pessoas que fugiram da Ucrânia estão hoje na Rússia, trabalhando, indo comer, beber, dormir, viver. Não estão como párias, ajudados não, estão lá vivendo e deixaram família do outro lado. É uma situação que o Putin já falou, é militar. Falou e repetiu. Nunca o Putin falou, nunca, em momento algum, a Rússia declarou que iria ganhar a guerra em 5 dias, 10 dias. Tudo isso é mentira, tudo isso é narrativa. E eu não aturo ninguém que vem aqui fazer narrativa. Se alguém viver essa narrativa aqui, eu coloco para fora. Agora tem um segundo motivo para matar logo a live de hoje. Segundo, é tão importante, né, que tem a ver com os tentáculos que a Rússia espalha pelo mundo, entre países emergentes, países de terceiro mundo, países historicamente explorados, como os países do Sahel, como países sul-americanos. Eles têm que transmitir para esses países algo que o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e por outros parceiros menores, sempre dentro da cultura anglo-saxã sionista, de que eu sou melhor, vocês são piores. Né? Eles não ofereceram isso, então a Rússia tem que oferecer algo que eles nunca ofereceram. É aí que está a maestria de toda a geopolítica russa, que eu abordei ontem aqui, incontestável, de maneira incontestável, está ali abordado. Mostrei ponto por ponto aonde é que o Ocidente está quebrando a cara. Já quebrou a cara. Destruídos militarmente, destruídos moralmente, destruídos economicamente.
Todos eles, relacionei todos eles. E todos eles em convulsão interna. Todos eles em cima da doutrina woke, todos eles em caminho de destruição. Violência, violência, violência. Cadê a violência de Moscou? Cadê a violência de Pequim? Cadê a violência de São Petersburgo? Cadê a violência do bloco de lá? Cadê a violência dos países que não têm democracia? E os países que têm democracia, o que que tem? Tem monkeypox? Todo mundo vai de monkeypox aí? Calma que a monkeypox é quarta-feira. Então, os Estados Unidos, os opressores no terceiro mundo, a Rússia entrou de cabeça nisso aí. Então, tão importante fato é que não pode ocorrer com a Rússia o que ocorreu com essa turma. Os países emergentes, os países do terceiro mundo, todos eles historicamente explorados, os Estados Unidos, todos eles nunca conseguiram transmitir para eles uma coisa muito simples, a mercadoria rara que a Rússia tem que oferecer para eles, chama confiabilidade. A ausência de truculência nas negociações. A utilização da força que não seja em forma de ajuda para que esses países se pacifiquem internamente e se protejam de ameaças externas. O uso da arma nuclear em outro país tecnicamente mais frágil e exposto por não ter esse tipo de armamento destruiria boa parte do trabalho que levou décadas para ser desenvolvido. Sim, a Rússia levou muito tempo para fazer isso, porque tem que ser feito com talento. O que os Estados Unidos faz corrompendo, comprando gente de terceira categoria, Lavrov e sua equipe multidisciplinar tiveram que usar toque de genialidade para fazer isso. É muito trabalho, é muita qualidade geopolítica. A Rússia hoje espalha seus tentáculos pelo mundo, sem bases militares, sem nada disso. Dentro desse espectro geopolítico, a vitória da Rússia salta aos olhos, porque não são apenas pobres países explorados da África, nem sempre os países pobres, mas, porém, países sempre explorados. É o nome certo. Que a pobreza nesses lugares é mantida artificialmente pela exploração ocidental, a operação secular, colonialista. Hoje, a Rússia passa a segurança física e militar em apoio à invasão econômica chinesa, mostrando que tanto Rússia quanto China fazem uma dupla sertaneja extremamente afinada. A gente fala de dupla sertaneja extremamente afinada, é aquela em que você tem a impressão de escutar a voz, só a primeira voz, que seria a voz da Rússia. Mas existe a voz da China, dando tom melodioso, exato e harmônico ao conjunto. Se cantar sozinho, o som não sai tão perfeito. É isso que está sendo feito. É isso que está acontecendo. E é esse que são os objetivos. O Ocidente, nós fomos instados a viver com pressa. Pressa, a pressa, a pressa. Mas veja que a Rússia está conseguindo essa capilaridade, exportando principalmente não a sua violência, mas o seu pragmatismo, baseado sim na força, aquela que não precisa ser mostrada, nem precisa ser executada. Basta apenas que o outro lado saiba que você tem. Foi assim no Sahel, lembra? No Sahel africano, onde as tropas francesas, dotadas de extremo bom senso, preferiram recuar estrategicamente, é o nome para fuga, né? A ter que enfrentar os poderosos e temidos Wagner. Algumas centenas de Wagner pegaram todas as tropas da legião estrangeira, a temida legião estrangeira, e colocaram todos para correr. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Fizeram outro dia uma armadilha, inclusive, envolvendo ucranianos, que a emenda saiu pior que o soneto. 4 países da África cortaram relações com a Ucrânia, destruindo mais a Ucrânia ainda. Se a Rússia partisse hoje para um ataque nuclear, nesse momento, a confiança desses parceiros cairia. Eles devem saber que a Rússia sabe resolver os seus confrontos, como se diz na linguagem coloquial, na mão. Nada de usar armas fora do script. Nada de usar aquilo que só ela tem. Isso não quer dizer que a Rússia não vai fazer o uso dessas armas. Nós estamos falando de um bloco da OTAN extremamente desesperados. Então, o negócio está tão bravo, que até vendedor de pamonha, eles devem estar dando alguma coisa. Tudo vai depender da escalada da OTAN. Mas existe um marcador invisível que demonstra que, se ela vir a usar, será com o apoio intrínseco de todos esses parceiros, da melhor forma e maneira de ser usada. Tipo, qualquer país pequeno vai dizer assim, já passou da hora. Já era para ter feito isso há muito tempo. Se a Rússia vir a usar armamento nuclear, vai ser pela OTAN, não pela Ucrânia em si.
A Ucrânia está desabando, por mais que esses lixos aí toquem ou falem o resto. Outra corrente bem forte é a que mantém a Rússia equidistante do conflito de Israel. Quero dizer para vocês que a Rússia não quer e nem deseja a função de xerife do mundo. A morte de civis inocentes não está alheia ao Kremlin. Não tem como ensinar sofrimento aos russos. Um povo que já passou por tudo que vocês possam imaginar, eles já passaram. Tudo. Tinha que tomar conta de cemitério, porque gente fraca queria comer corpos, Stalingrado. Eles sabem muito bem como enfrentar pragmaticamente essas perdas. O compromisso da Rússia não é com o overnight, com o rendimento do Bitcoin especulativo do dia seguinte, com o sucesso de hoje para amanhã. O compromisso da Rússia é com a história, com a sua própria história. A Rússia é a expressão mais correta do nacionalismo consciente. O mesmo que hoje permeia toda a China e o mesmo que falta no náufrago Ocidente. Aqui nós estamos naufragando da doutrina woke, porque o hedonismo tomou conta do Ocidente. Hoje temos milhões, centenas de milhões de ocidentais que vivem cada um em um país, sabia? Centenas de milhões, cada um vive dentro de um país só deles. É um reino só deles. Estamos voltando aos piores estertores da Idade Média. Hoje cada vassalo pensa que é um sucerano, e cada sucerano pensa que é um rei. A realidade é essa. Se regarmos isso com orgias, destruição da religião, destruição da família, e regar tudo isso com muita droga, bastante droga, fentanil, tá? Todas outras, o resultado é mais do que previsível. É só aguardar. Enquanto a Rússia mantém aquela postura oriental de fazer as coisas na sua velocidade, o Ocidente, apressado, mergulha numa espiral, num parafuso chato, né? Está tão na moda falar, o chato do parafuso chato, e o resultado é só vocês aguardarem. Agora, se você quiser fazer isso lá no ou no sujeito que vende notícias como quem vende empadinha, fica à vontade. Aqui é para outro nível de público. Aqui é para outro nível de público. Aqui é para gente que venha pegar a informação.